Olá, chegamos à sétima aula do nosso curso, é exatamente a metade do curso. Eu fico feliz que você está aqui comigo até agora e saiba que você já é um grande vencedor, você já tem um diferencial enorme em relação aos demais candidatos, em relação aos candidatos que sequer vão atrás de técnicas de estudo, que simplesmente se inscrevem e vão fazer a prova torcendo para que algum milagre aconteça, e muito também na frente em relação às pessoas que foram abandonando até esse curso a cada aula, né? Com certeza, na segunda aula tinha menos gente assistindo do que na primeira, na terceira menos do que na segunda, e na sétima aula tem menos gente do que na sexta. Então, se você está até agora aqui e acredita que o que eu estou falando para você vai fazer alguma diferença na sua aprovação, e pode acreditar que vai, porque como eu já falei para você, eu estou trazendo aqui é resultado de experiência prática, então você já está muito na frente. Cada aula que você avança aqui, e é claro, se depois você conseguir uma disciplina legal de estudo, cada aula que você avança somado com essa disciplina, significa que você está deixando muita gente para trás antes mesmo de começar a absorver o conteúdo propriamente dito. Então, compartilhando já aqui os meus slides com você, hoje a gente vai falar do plano de estudos stricto sensu. Só recapitulando, para quem não tem muita familiaridade com esse negócio de lato sensu e stricto sensu, amplo, stricto sensu, mais reduzido. Eu coloquei esse vocabulário, eu não gosto eu gosto de colocar as coisas de forma bem simples, mas eu estou usando esse vocabulário porque não deixa de ser uma dica. Cai muito direito nos concursos em geral, cai muitas coisas sobre lei, e esse é um termo que aparece demais. Então é legal você ficar familiarizado com isso. Eu resolvi deixar aí em latim aí, essa exceção aí para minha portuguesação de tudo que eu gosto de fazer para simplificar mesmo. Então, rememorando, o plano de estudos lato sensu é aquele que você vai fazer quando decidir os seus objetivos, decidir que quer passar num concurso público. O stricto sensu é aquele plano para a hora que sai o edital. Então, saiu o edital da sua prova, você vai sentar, rever tudo que a gente vai falar aqui nessa aula e fazer o seu plano específico para este tempo. Então, como eu sempre estou fazendo, vou falar aqui o menu da nossa aula de hoje, para você já conseguir colocar isso de forma lógica dentro da sua cabeça. A gente vai começar falando da análise do edital. Nossa, vamos repetir a última aula que foi análise digital? Não, a gente vai só fazer um apanhadozinho, porque é lá que começa, tem uma ligação lógica da aula anterior com a aula de hoje. Então a gente vai falar da análise digital, uma avaliação dos resultados do plano lato sensu, aquele plano que você já está executando quando sai o edital, você já está executando antes do edital, as possíveis modificações no seu cotidiano a partir do momento do edital, a partir do momento do documento que dá todo o norte para a sua vida de estudante para as próximas semanas, próximos meses. Então, depois a gente vai partir para uma definição da grade de horários, a escolha das técnicas a serem utilizadas nesse momento mais próximo à prova. Vamos falar um pouquinho das provas anteriores do mesmo concurso e da necessidade de reavaliar, reler sempre o edital e reavaliar a sua progressão nos estudos. E vamos terminar com uma prática sobre esse plano stricto sensu. Primeiro tema, então, a gente já falou exaustivamente na última aula, mas é só para lembrar que você tem que fazer toda aquela análise do edital, identificar, além das disciplinas lá no conteúdo programático, além do que você precisa dar de importância para cada disciplina lá, ao saber a quantidade de tempo da prova, do peso das disciplinas, se tem ou não tem linha de corte, você também tem que identificar as habilidades, porque no teu plano você também vai ter que colocar as habilidades que você precisa, não só os conteúdos, mas a habilidade naquele sentido que eu estava explicando já. Você vai precisar desenvolver oratória, você vai precisar fazer uma pós-graduação, você vai precisar fazer alguma coisa no sentido físico, de melhorar o teu tempo de corrida, alguma coisa assim. Então, análise de edital, qualquer coisa, volta na última aula ali e tira a sua dúvida. Então, começa na análise de edital, depois você vai ter que analisar o resultado do teu plano lato sensu. Então, você vai olhar o teu edital e vai falar, poxa, vai cair a matéria A, B, C, D, E, F, G, H e J, 10 matérias. Eu estava estudando no plano lato sensu 8 dessas matérias. Tem 2 que eu não estudei nada. Tem outras que falta eu terminar.
o estudo. Tem outras que eu já estudei exaustivamente. E aí você vai identificar isso e vai separar no seu plano de estudos stricto sensu. O que você já estudou e está sabendo bem, você vai planejar apenas algumas revisões, realização de exercício. Se você fez mapas mentais, flashcards, etc., leitura. Então você vai colocar isso ali de forma espaçada, né? Como a gente já falou lá nas técnicas de aprendizagem, então você vai colocar primeiro um assunto que você está só revisando a cada 2 dias, depois você vai fazer ele de semana em semana, vai espaçando ele, porque cada vez é um conteúdo que vai estar mais fixado na sua memória. Então você tem que identificar o que já foi estudado exaustivamente, coloca só para revisão. O que ainda falta estudar, falta fazer resumo, falta fazer flashcard, mapa mental, seja a técnica que você usa, você termina aquilo ali. O que você ainda não estudou, esse você coloca para estudar como se ainda estivesse naquela fase do plano de estudos lato sensu em relação às matérias que você começou do zero. E aí você tem que então fazer uma avaliação, né? Então, se você já está bem na matéria, se você estudou só uma parte ou não, se você não estudou nada, ou se você estudou e não entendeu muito e precisa aprofundar um pouco. Sempre levando em consideração o peso da questão, o tempo da prova, tal, para você saber até qual profundidade você vai num tema. Ok? Passando para a próxima etapa, nessa fase aí, é pensar, antes de colocar no papel um novo quadro de horários, uma nova configuração do seu quadro de estudos, você tem que pensar se você consegue, e aqui é muito importante que o faça, se você consegue modificar algumas coisas na sua vida para aumentar o seu tempo de estudos. Até porque aquele negócio da fadiga, você já vai estar um pouco acostumado com a tua carga horária de estudos. Então você vai acostumar a estudar sem ficar fadigado muito rápido. E outra, você vai estar com uma motivação maior. Antes você está estudando ali sem saber se o edital vai sair mesmo. Isso é bem comum em concurso. Tem um boato que vai sair o edital, daí ele demora, você vai perdendo um pouco o ânimo. Agora não, o edital está ali, a data da prova está ali escrita no edital. Agora você tem um ânimo a mais. Então aqui você consegue estudar um pouco a mais. Você já consegue enxergar o resultado. Você já sabe que daqui 6 meses, 1 ano, você está empregado naquele concurso que você tanto almejou. Então você pode aumentar. Então é o momento agora de buscar um aumento do teu isolamento social, no mínimo isso. Dizer não para algumas festas, abandonar algumas atividades de lazer, não por completo. Eu continuo falando, deixe um dia da semana simplesmente para descansar a mente principalmente. Mas, assim, pelo menos um período, né? Poxa, difícil, às vezes você está ali querendo estudar bastante nessa fase, não vai deixar o dia inteiro, deixa pelo menos o domingo à tarde para descansar, só pela manhã você pode estudar. Mas aqui é o momento de buscar, sim, o maior isolamento social. Fazer alguma mudança em relação ao momento pré-edital. O momento pós-edital é ali a reta final para mudar a sua vida. E aqui, inclusive, para quem trabalha, eu sei que muitas pessoas conseguem aí, por ter a felicidade da família poder ajudar nesse momento, então consegue estar dedicada só ao estudo, mas a maioria das pessoas não. Então, para quem trabalha, aqui talvez seja o momento de pedir férias, uma licença, até uma licença não remunerada, se você consegue isso, se você consegue se manter sem isso. E quem sabe, tem muita gente que planeja isso até o momento de deixar o emprego. Tem gente que pensa, poxa, aqui está na hora que eu possa largar o emprego atual, eu consigo uma recolocação fácil depois, caso dê algum problema. Não estou recomendando que faça isso. Eu só estou falando que para quem já tem essa predisposição, aqui talvez seja o momento de tomar essa decisão, para aumentar o seu tempo de estudos. Então, antes de colocar no papel o quanto você vai estudar e o que vai estudar em cada um desses momentos, faça uma reanálise da sua rotina, do seu cotidiano e veja se tem como arranjar um pouquinho mais de tempo para aumentar essa carga de estudos. Avançando, aí sim você vai preencher de novo lá aquela técnica lá de ciclo de estudos, preencher uma grade horária e aí a partir de com base nesse horário que você conseguiu, né? Com base nesse tempo que você conseguiu extra, e espero que você consiga um tempo extra. Então você vai fazer agora, eu vou fazer uma carga de estudos maior, vai desenhar lá os quadradinhos, lá amanhã, tarde, noite, sei lá como, separar ali por meia hora, se você está usando a técnica Pomodoro de meia hora, e vai lá preenchendo a partir deste momento aqui. E aí, neste momento de preencher, é hora de escolher as técnicas. E por óbvio,
como o momento agora vai envolver muito mais revisões do que o momento do plano de estudos lato sensu, aqui é a hora de escolher aquelas técnicas aplicadas na revisão. O método Feynman, que é você pegar o esboço que você já fez, o resumo que você já fez, o mapa mental que você já fez, e usando aquilo explicar ficticiamente para alguém fictício, como se você estivesse falando para alguém, explicando a matéria, ou realmente gravar isso e depois usar isso até, se for o caso, para vender e ganhar dinheiro com isso, né? Ter uma renda extra, mas para não misturar muito assunto, vamos pensar que você pode chamar alguém da tua família, às vezes, falar pro espelho, sei lá, falar pro dinossauro, ó, filho meu deixou aqui, ó. Tem 2 gêmeos pequenininhos, então volte e meia eles estão por aqui, estão nesse estúdio que eu montei em casa. Fala pro dinossauro, fala para quem for, ou grava, faz, mas é o momento de escolher técnicas de revisão. Isso de explicar para alguém é revisar, flashcard é revisar, mapa mental é revisar, exercício é revisar, simulado é revisar. Então, nesse momento aqui, preste atenção que você tem que aumentar a carga horária para os momentos de revisão, sem esquecer de continuar utilizando aquela metodologia que você criou para você no lato sensu, para aquelas matérias que você ainda não teve contato ou que não terminou de estudar. Ainda, é muito importante você fazer simulados. Então, tenta buscar as provas anteriores do teu concurso. Às vezes teve o concurso anterior, aí 4 anos antes teve outro, de 2 em 2 tem. Às vezes você vai conseguir achar umas 10 provas do teu concurso. Se não achar, pega uma prova de um concurso parecido, mas tenta que seja da mesma banca. Às vezes é mais importante ser da mesma banca do que do mesmo concurso. E tenta ali fazer uma vez por semana um simulado. Vai ter 100 questões na minha prova, pega uma prova de 100 questões, marca lá o tempo, faz exatamente como vai ser no dia da prova. Aí você já vai conseguir até refazer o seu plano falando, eu não respondo 100 questões em 3 horas e meia, que é o que está no edital. E ali você vai começar a tomar aquelas decisões que a gente falou lá no edital. Poxa, eu vou começar a mudar um pouco para estudar as disciplinas que têm um peso maior, porque eu não vou terminar essa prova. Ou, poxa, eu achei que não ia conseguir, mas eu fiz os simulados, eu vi que eu termino fácil uma prova dessa. Então é importante toda semana ali você tentar realizar um simulado, pelo menos. E não simulado online, simulado de verdade. Assim, imprime a prova para ser condição muito exata com o que você vai encontrar no dia. Imprime a prova, imprime um cartão de respostas e faz a prova mesmo, para você saber o tempo exato. Isso é muito importante. O próximo passo seria fazer especificamente o teu plano de estudos, e aí vai ser o nosso exercício final, que eu vou passar no próximo slide. E aí, depois desse último passo, é você semanalmente avaliar o que você fez na semana anterior, reler o edital lá no ponto do conteúdo programático, como eu falei antes, e entender o que você precisa mudar para você refazer aquele teu plano para a próxima semana. Ok? Opa, consegui ser um pouco mais conciso hoje, consegui passar o conteúdo um pouquinho mais rápido. E o último slide aqui é exatamente uma tarefa, que você já deve imaginar qual é elaborar o teu plano de estudos stricto sensu no formato que você achar melhor, pense assim, que a sua prova vai ocorrer daqui 2 meses. Então, finge que você pegou o edital hoje, analisou todas essas etapas que a gente falou aí nos slides anteriores, na etapa lá de análise do edital, pensou em como foi tudo isso, e agora você vai planejar os seus próximos 2 meses, na verdade, excluindo a última semana. Então, você planeja de hoje até o dia da prova, mas deixa a última semana livre. Que sobre a última semana a gente vai falar especificamente numa aula, daqui 2 aulas, se eu não me engano. Então, faça esse seu plano stricto sensu, pensando nisso, pensando em atingir aquele cargo que você já colocou lá na prática anterior sobre o plano lato sensu, e pensando que a prova vai ser daqui a 2 meses. E aí na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre como eu teria feito esse planejamento, mas lembrando que o que importa aqui não é saber como eu teria feito, é saber que com base no que eu estou dando aqui de dica para você que realmente funciona, você raciocine e faça o seu plano de estudos. Terminando com a nossa frase de todo dia, sempre Tomás de Aquino, eu vou trazer ele até a última aula. Hoje eu separei essa frase aqui, ó.
Se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Então aqui eu estou querendo destacar para você que é importante que você preserve muito o seu plano de estudos, que você tenha ele como a sua fortaleza, para você não sair do seu... para você conseguir resistir a um convite para uma festa indesejada, para alguma coisa que vai tirar você do plano de estudos. Então você segura nesse plano de estudos e ele é aquilo que eu já falei quando eu comentei uma outra frase sobre a fortaleza. Você se segura nele, não deixa ninguém arranhar seu plano de estudos. Mas você não tem que preservar ele a ponto de não conseguir melhorar. Então, assim, ó, o capitão do barco, ele não fica no porto só cuidando do barco dele. Ele também arrisca. Ele vai para alto mar, ele pode ser um pirata, né? Vamos já que estamos falando de Idade Média aqui. Um pirata pode chegar, afundar o barco dele, roubar tal. Mas ele arrisca um pouco para conseguir um resultado melhor, que é o que? Encher o barco dele de peixe. Ou seja lá o que ele vai buscar em alto mar, um tesouro, não sei o que. Então você que está buscando, preserva o teu plano de estudos, mas arrisca um pouquinho. Então fala assim, poxa, meu plano de estudos está um pouco conservador, eu vou me arriscar aqui, eu vou fazer um plano de estudos que eu vou estudar mais, ou eu vou me empenhar mais em exercício e tal, vou mudar meu plano de estudos para melhor. Estou preservando, mas eu vou arriscar um pouquinho. Isso é válido. Isso é, inclusive, aceitável. Isso, inclusive, é recomendável. Porque você não pode ficar inerte ali. Você não pode ficar na mesmice. Está estudando tal, está confortável, arrisca. Põe mais tempo. Traz exercício mais difícil. Faz prova de um concurso que, às vezes, como simulado, um concurso que até num nível acima daquele que você está se preparando. Então, o teu plano de estudos ele serve para isso aí. Para você arriscar um pouquinho, para você melhorar, para você sair da zona de conforto. Ok? Muito obrigado pela atenção. Tenha ótimos estudos de hoje até a próxima aula. Faça o seu plano de estudos stricto sensu e conversamos na sequência. Um grande abraço.